Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula 5 de Legislação e Educação do Campo. Hoje é quarta, dia 3 de novembro de 2021, pós-feriado de finados, minha homenagem a todos os nossos antepassados mortos. Vamos à abertura da nossa aula. Hoje é a nossa última aula do tempo universidade. Nas próximas 2 semanas, a gente estará no tempo comunidade. Eu aproveito essa oportunidade para lembrar isso, de que nas próximas 2 semanas a gente não vai ter aula, e que para que vocês aproveitem esse tempo de 2 semanas sem aula, para que vocês interajam com a sua comunidade, com os movimentos sociais da sua comunidade, e para que vocês façam esses trabalhos das nossas últimas 5 aulas, caso você não tenha feito. E hoje eu vou colocar também até meia-noite o trabalho dessa aula de hoje e uma prévia das notas, das médias de vocês, para que vocês possam acompanhar o que vocês já fizeram e o que vocês ainda não fizeram. Os próximos dias 10 e 17 de novembro nós não teremos aula porque nós estaremos no tempo comunidade. Nós retornamos dia 24 de novembro com aula síncrona, dessa mesma forma que está sendo feita aqui. Vocês podem acompanhar isso lá onde vocês já sabem, que é o calendário lá do meu blog, para que vocês saibam o que será lido para esse dia 24. Então vamos iniciar os temas da nossa aula de hoje. Os temas da nossa aula de hoje eram 4 verbetes do Dicionário de Educação do Campo, sobre tempos ou ciclos de formação humanas, depois sobre legislação educacional do campo, o terceiro tema era sobre o Pronera, e o quarto sobre políticas educacionais neoliberais. Então, esses são os temas que a gente vai ver hoje. O primeiro tema é sobre tempos ou ciclos de formação ou tempos e ciclos de vida humana. Essa metodologia de oferta educacional, ela teve seu início nas EFAs, nas escolas famílias agrícolas, nas EFAs. Isso no nível da educação básica. Assim que teve o início dessa metodologia da alternância, que é justamente isso que eu acabei de falar, o respeito aos tempos e ciclos de formação das populações do campo. Porque se não fosse feito dessa forma, um tempo escola, um tempo universidade e um tempo comunidade, essas populações do campo não teriam acesso à educação, porque elas teriam que optar entre o trabalho e a educação. Então, essa metodologia do respeito aos tempos de vida, aos tempos de cultura, aos tempos de sociedade dessas populações, isso permitiu que elas tivessem acesso e permanência ao direito à educação. E isso foi também, ao mesmo tempo, uma superação do modo de organização escolar seriado ou multisseriado. Esses tempos ou ciclos de formação matam 2 coelhos com uma porrada só. Ao mesmo tempo que dá acesso e permanência dos povos do campo à educação, permite enfrentar e superar também o modo de organização escolar seriado ou multisseriado. Mas que tempos são esses? Que ciclos de vida são esses que a formação escolar tem que respeitar e integrar? São esses aí que vocês estão vendo. A infância, a adolescência, a juventude, o tempo adulto e o tempo dos idosos. Então vejam que isso é todo o ciclo de vida de uma pessoa. A gente nasce, cresce e morre. Não é isso no que se resume a nossa vida? A gente nasce, a gente é criança, a gente passa pela adolescência, pela juventude, a gente se torna adulto, idoso e morre. Esse é o ciclo de vida de todo ser humano. E são justamente esses tempos e ciclos que a alternância respeita. E que ciclos são esses? Que tempos são esses? De 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos é a educação. De 0 a 3 é a educação infantil, depois a pré-escola, de 0 a 3 infantil, de 3 a 6 a pré-escola. Depois de 6 a 14 anos são os ciclos da educação fundamental. Então veja, começa pelo infantil, depois vai para a pré-escola, depois vai para o fundamental, e seus anos iniciais e anos finais. Então, a pessoa depois entra no ensino médio, que é de 14 a 17 anos. O que os textos que nós lemos
jogam bem na nossa cara é que os povos do campo tinham acesso apenas à educação básica, ou seja, de 0 a 14 anos. E eles, mal e porcamente, acabavam a educação básica. E eles não tinham acesso nem à educação média, nem muito menos superior. Apenas 1% da população do campo tem acesso à educação superior. Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. Vejam, apenas 1%. Isso significa que 99% está fora. Sem contar os índices de analfabetismo dessa população, dessas populações que não têm acesso nem à alfabetização, e muito menos à educação fundamental, elementar, infantil, pré-escolar, fundamental, médio, e depois, é óbvio, vem de 17 a 21 anos a educação superior. Depois, mestrado, de 21 a 23, e doutorado, de 23 a 27. Então, se nós vivêssemos num mundo perfeito, num mundo igualitário, num mundo justo, todos teriam acesso à educação desde o nível infantil, desde a creche até o doutorado, de 0 a 27 anos. E com 28 anos, você entraria no mercado de trabalho. Então, de 0 a 27 anos, você não iria trabalhar. Você somente iria estudar. Você viveria numa família estruturada. Você não iria trabalhar. Seus pais teriam emprego. Você não passaria fome. Você teria alimento. Seus pais teriam renda. E tudo seria perfeito. Você não ficaria grávida na adolescência. Os homens não seriam pais adolescentes. Vocês não seriam mortos no meio do caminho pela violência. Então tudo seria perfeito. Se tudo fosse perfeito, nós não teríamos o EJA, por exemplo, Educação de Jovens e Adultos, cujo público é quem está na série, mas não está na idade correta. Então vejam, se tudo fosse perfeito, esses ciclos de vida, esses ciclos de formação seriam respeitados. Mas, como a gente sabe, o mundo não é de rosas, o mundo é uma guerra, o mundo é violento, e pessoas morrem, pessoas se perdem desse caminho normal. Famílias se separam, filhos não conhecem seus pais, crianças passam fome, etc. Há desemprego, não tem renda, há miséria, há pobreza. Então, as crianças não cumprem esses ciclos de formação e de educação. E daí, dos 28 aos 68, você trabalha, você contribui para a Previdência Social, para a Seguridade Social, e se aposenta aos 68 anos e vive aposentado dos 68 aos 80, depois você morre, enfim. Esses são os ciclos e os tempos de vida de todo ser humano. Esses tempos de vida, cada tempo de vida, a gente tem que pensar esses ciclos, esses tempos, nas populações do campo, especificamente no campo. Esse é o nosso foco. Fazer com que as populações do campo e seus tempos de vida andem lado a lado, e que um não impeça o outro, que os tempos educacionais não impeçam os tempos de trabalho no campo. Então, como que é a infância no campo? Como que é a adolescência no campo? Como que são os jovens do campo? Como que são os adultos no campo? Como que são os idosos do campo? Eles não são os mesmos da cidade. Eles não são os mesmos da periferia. A gente tem que pensar essas especificidades das populações do campo. E, consequentemente, criarmos políticas públicas educacionais voltadas para essas especificidades. Esses tempos, esses ciclos de vida, eles precisam ser inseridos na educação do campo, tanto na escola do campo quanto nas licenciaturas do campo. Eles precisam andar juntos, para que um não exclua o outro, para que as populações do campo fiquem no campo, permaneçam no campo e, ao mesmo tempo, tenham acesso à educação. E, ao mesmo tempo, quando essas populações ingressem na educação, elas vejam a sua cultura camponesa refletida nessas formas de organização do currículo, da docência, dos discentes e etc.